Evangelho de Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler os versículos 34 ao 39. Nos diz assim a palavra de Deus: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Amém. Somente até aqui. Meus irmãos, eu quero falar aqui nesta noite sobre o custo de seguir a Jesus, o sofrimento de seguir a Jesus. Eu creio que a maioria aqui, que está sentado aqui nesta noite, me ouvindo, está sofrendo, está difícil, o caminho está apertado, espinhoso. E nós vamos ver aqui a palavra de Jesus. Certa feita, Jesus estava ensinando as multidões e levantou um fariseu e disse assim para Jesus: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus então responde para aquele fariseu: As raposas têm as suas tocas, os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Depois ele disse para outro: Segue-me. E ele fala: Senhor, deixa primeiro enterrar os meus pais. E Jesus responde: Deixa que os mortos sepulta os mortos. E a outro ele chama, ele fala: Não posso aí, eu preciso cuidar da herança, cuidar do meu pai, preocupado com coisas terrenas. O preço do discipulado é um custo muito alto que às vezes envolve no relacionamento familiar, discussão, conflitos. Muitos, quando vêm à fé em Cristo Jesus, muitos, quando falam para os seus pais: aceitei a Jesus, recebi Jesus no meu coração, ali começa a verdadeira perseguição. Então, meus irmãos, seguir a Cristo é algo muito sério e infelizmente a igreja contemporânea, moderna, não tem atentado para esta realidade. Quer viver um evangelho de porta larga, onde só bênçãos, só coisas passageiras neste mundo. E Cristo exige abnegação. Cristo, ele exige do crente renúncia. Ele exige do crente a odiar o mundo. E parece que nós no século 21, os cristãos modernos, parece que inverteram as coisas, estão amando o mundo, amando a politicagem, amando tudo aquilo que Deus odiou, e não querem abrir mão dos prazeres, não querem abrir mão dos prazeres da carne. Então Cristo exige renúncia, abnegação. Seguir a Cristo não é o que muitos pensam, somente ir na igreja, somente no domingo. Ser cristão não é o que muitos pensam: tocar, cantar, pregar. Eu toco um instrumento, eu faço parte da igreja visível, mas às vezes está longe da igreja invisível de Deus.
Não é isso. Ser cristão, meus irmãos, é se parecer com Jesus Cristo, é andar como Ele andou, é falar como Ele falou, é vestir com pudor e decência. É isso que Cristo exige. Muitos pensam que é cristão porque fazem parte da liderança. Muitos pensam que seguem a Jesus por se envolver ativamente na igreja. Participa das reuniões de oração, participa do louvor, participa da igreja. Mas não é isso. Muitos pensam que ser cristão é participar da Santa Ceia. Mas a Bíblia, o Evangelho vai além. A Bíblia diz em Atos capítulo 8, do versículo 9 ao 25, que um homem chamado Simão, mágico, ele, quando ouviu o Evangelho, viu Pedro com os apóstolos de Jesus fazendo sinais e prodígios, ele acatou a fé daqueles homens, confiando nos sinais daquele homem, abraçou a fé. Mas lá na frente, aquele homem quer subornar a Pedro, pedindo: eu te dou dinheiro para vocês transferir esse poder para mim. Ou seja, o batismo, a Santa Ceia, não é evidência da salvação, não é uma evidência que você realmente é uma nova criatura, que você realmente segue a Cristo. Simão Mago. E quando nós falamos disso, dá-nos entender, estima-se que tem 51 milhões de evangélicos no mundo. Mas o mundo, nós não vemos a transformação do mundo por esses evangélicos. Seguir a Cristo. Seguir a Cristo, Jesus deixou claro que o caminho é estreito, é apertado em Mateus capítulo 7. E existe dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. O largo, como o irmão Eric disse, oferece paz, prosperidade, sucesso, fama, oferece status sociais, oferece prazeres. Mas o estreito oferece uma cruz para carregar, oferece a santidade, oferece a renúncia do eu. Mas onde está a renúncia do eu? Quantos crentes orgulhosos, quantos crentes soberbos, ignorantes, quantos parece que não entendeu o que é seguir a Cristo, o custo de seguir a Cristo. Seguir a Cristo é quando eu quero estar mal para ver o meu irmão bem, é quando eu me sinto ali mal para ver o próximo bem. Seguir a Cristo. Seguir a Cristo não significa envolvimento religioso. Judas o seguia, era tesoureiro de Jesus, mas não compreendeu o custo que era de seguir a Jesus. Então nós vamos ao texto, e Jesus aqui, após ele anunciar ali o seu reino dos céus que estava sendo chegado, após enviar, chamar os discípulos, ele vai mostrar para eles, deixar claro: olha, muitos de vocês que estão me seguindo, estão pensando que o Evangelho é sinônimo de milagres, de bênçãos, porque eu multipliquei peixe, pães, e muitos então estão me seguindo atrás dessas coisas. Muitos estão seguindo a Jesus pelo que Ele pode dar, não porque quem Ele é. Então Jesus vai deixar aqui claro, olha só o versículo 24, versículo 34 mais uma vez: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Ou seja, embora o fim último do Evangelho, o fim último de Cristo seja a paz com Deus, entre nós e Deus através de Jesus Cristo, mas o resultado imediato do Evangelho muitas vezes é o conflito. Muitas pessoas te odeiam por você ser um cristão verdadeiro, talvez familiares e talvez irmãos de igreja, por ver você que é um irmão sincero, honesto, um irmão que quer seguir a Deus verdadeiramente. Talvez pessoas que estão ao seu lado te odeiam, não compreendeu o custo do Evangelho. A conversão a Cristo, ela pode resultar em um abalo nos relacionamentos familiares. Os nossos pais contam que na antiguidade, quando uma pessoa
virada evangélica era perseguição, chamava polícia, dormia fora de casa, porque eles não aceitavam aquilo de imediato. Então abala os relacionamentos familiares. Muitas vezes a esposa não aceita que o marido serve a Deus, e vice-versa também é verdade. Os filhos ficam com raiva dos pais, porque servem a Deus, e também é verdade que os pais também, ao invés de se alegrar, agradecer a Deus, que os filhos estão longe das drogas, mas muitos pais não gostam, odeiam. Por quê? Porque aderiram ao caminho da salvação, o Evangelho de Jesus Cristo. E no versículo 35 e 36, Jesus deixa claro: pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe. Isso é o preço de seguir a Jesus Cristo. Seguir a Jesus, meus irmãos, a conversão a Cristo pode resultar nos abalos, perseguição e até a morte, o martírio. Muitos cristãos estão sendo mortos por Jesus Cristo. Muitos cristãos estão sendo captados, degolados por Jesus Cristo. E nós aqui no Brasil, no Pescador, temos uma realidade diferente, uma liberdade religiosa, que às vezes nós não aproveitamos bem essa oportunidade. O templo está aberto, a igreja está aberta, mas às vezes nós nem notamos. Dias difíceis virão para a igreja de Deus, portas de igreja serão fechadas, o cristianismo será perseguido em todo o mundo, você será testado, provado, você será amordaçado por Cristo. Somente aqueles que estiverem estruturados, edificados, plantados, arraigados em Cristo é que vão permanecer firmes e inabaláveis por causa da graça de Deus. Seguir a Cristo pressupõe uma disposição de suportar essas dificuldades. Eu não sei a sua dificuldade, mas certo é, você está passando na sua casa, nos seus parentes, na sua igreja, onde quer que você esteja, você está passando, entre os seus entes queridos. Talvez você está sendo rejeitado, talvez você está sendo evitado por alguém. Por quê? Por causa do Evangelho de Cristo. E isso, meus irmãos, vem para nos provar e mostrar que nós estamos no caminho certo. Eu tenho que fazer um balanço geral. Por que eu estou sendo perseguido? É por causa de Cristo? É por causa do Evangelho? Se sim, glorifica a Deus. Alegrai-vos nisso, na esperança da glória de Deus. Embora Cristo seja chamado de príncipe da paz, conforme Isaías capítulo 9, versículo 6, mas Jesus também deixa claro a todos que não está chamando os crentes para uma vida destituídas de conflito. Ou seja, o Evangelho não é só paz, não é só vitória. O Evangelho, meus irmãos, é aflição, é perturbação, é conflito, é angústia na vida do crente. Se você está servindo a Cristo, saiba, prova vem a você. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 29, Paulo fala: não fostes chamados só para crer no Evangelho, mas para padecer por causa de Cristo. Então viver o Evangelho muitas vezes torna a vida mais difícil e não muito fácil, só vitória, só bênção, não, porque Jesus exige um comprometimento verdadeiro, muito maior do que os mais fortes laços da vida humana, que é a sua família, mostrando a seriedade do Evangelho, mostrando do preço a ser pago. Nós temos que pagar um preço, sim. Não é o preço da salvação, nós fomos salvos pela graça de Deus, mas é um alto preço na santificação, na dor, no sofrimento de Jesus, por causa de Jesus. E Jesus vai continuar falando ali para os seus ouvintes. Olha só o versículo 35: pois vim causar divisão entre o homem e seu pai,
entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Se Jesus estivesse aqui nos nossos dias de hoje e falasse uma palavra dessa, muitos o abandonariam, muitos os julgavam de crente radical, muitos o julgavam de um homem ali violento. Não, mas não é isso. Quando Jesus fala isso, ele está citando aqui Miqueias 7, versículo 6. Lá diz: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da própria casa. Ou seja, está claro. Então Jesus usa essa passagem para descrever o rompimento que o seu reino trouxe aos relacionamentos. Ou seja, então esta expressão começou a ser uma realidade na época de Jesus, quando uns aceitavam inteiramente e outros os rejeitavam. Quando Jesus veio, muitos esperavam como um governador, como um rei de Roma, que ia tomar o poder de Roma, mas quando ele vem num humilde jumento, logo Israel o rejeita. Israel não quer. Por isso que João diz: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E quando Jesus também, meus irmãos, veio como Messias, os próprios irmãos, Tiago, os próprios irmãos de Jesus, não creu em Jesus. Eles foi crer depois da ressurreição de Jesus. Tiago, que escreveu o livro de Judas, então rejeitou também Jesus. O próprio da sua casa o rejeita Jesus. Qual é o seu sofrimento, meu irmão, por causa de Jesus? Está difícil? Está dolorido? Tem uma boa notícia para você: você está no caminho certo. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Jesus venceu o mundo e não vai nos dar força para vencer. O alto preço de seguir Jesus, talvez vai nos custar caro, vai nos custar tudo, mas tudo é para glorificar Ele. Então, o versículo 36, Jesus diz: assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Talvez os seus pais, quando você aceitou por ser forte, ligado no catolicismo, no romanismo, odeia você. Talvez não expressa na sua presença, mas na sua ausência te odeia. Rompimentos familiares. Então, sendo assim, os nossos familiares que convivem conosco se tornam os piores inimigos, aqueles que não servem a Cristo Jesus. João 13, versículo 18 diz: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Judas Iscariotes, seguindo a Jesus, tesoureiro de Jesus, mas se levantou contra Jesus. Ele estava falando aqui a respeito de Judas. Versículo 37: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Bom, esse texto está aqui em harmonia com Lucas 14, versículo 26. Aqui vai citar pai e mãe, mas em Lucas vai citar também mulheres, esposas. Quantas pessoas que preferem obedecer os seus familiares do que a palavra de Deus. Lucas 14, 26: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, o amor maior que o cristão deve ter é por Cristo, é pela sua palavra, não é pelos laços familiares, é por Cristo, é o discipulado do Evangelho. Então a palavra aborrecer, aquele que não aborrece, ela tem um significado. Qual é o significado? Significa amar menos. Aquele que não ama seu pai menos do que a mim, aquele que não ama o seu carro menos do que a mim, aquele que não ama os romances, as redes sociais, aqueles que não amam os seus namorados, o seu marido
menos do que a mim, não é digno de mim. É isso que a palavra de Deus está querendo dizer. A palavra aborrecer, que significa amar menos, é a mesma situação de Abraão com o seu filho. Abraão foi testado, e Deus pode testar muitos de nós por breve tempo. Não é profecia, eu não sou profeta, mas Deus pode nos provar. Deus vai provar Abraão. Deus faz uma promessa para Abraão que iria ter um filho, Isaac. Então aquela promessa ali, por mais que Sara riu, duvidou da promessa de Deus, mas depois o Senhor fala para Abraão: Abraão, alguma coisa impossível para mim? Então ali nasce Isaac. Aí Deus vai pedir a vida de Isaac, e Abraão, então, obedecido mais a Deus, leva o seu filho para o sacrifício. É um teste de Abraão, e chega lá no monte, ele prova que o amor dele por Deus estava acima dos seus filhos, acima da sua família. É a mesma situação, mas aqui, digno de rodapé isso aqui: não é necessário abandonar os parentes. Não, para seguir a Cristo não é necessário abandonar os parentes, mas se estes parentes, se estes amigos, se estes irmãos de igreja nominais, que não são salvos de verdade, se eles forem um empecilho para o crente livremente servi-lo, Cristo deve ser a preeminência, ter a primazia das nossas vidas, romper os ligamentos. Paulo dizendo, lá em Romanos capítulo 16, versículo 17, se não me engano, ao irmão faccioso, ao irmão que não concorde com essa doutrina, evitam. Ou seja, Paulo não está falando, não deixa de amar, não, evitam coisas, o rompimento. Então talvez, meus irmãos, não é os familiares a qual nós mais amamos na terra, mas talvez a sua situação, a minha situação, pode ser que você está amando mais o seu carro. Fala de idolatria. Talvez você ama mais o ator, o cantor, mais do que a Deus, e talvez você fale: não, eu amo mais a Deus, mas talvez o seu tempo gasto é mais com essas coisas, mostrando que de fato você ama mais essas coisas do que a Deus. E talvez a sua situação não é carro, mas é fazenda, é posses. Talvez você ama mais isso do que a Deus. E talvez também a sua situação pode ser o dinheiro. Quantos crentes avarentos, quantos crentes que amam o dinheiro, amam o real, amam o dólar, amam o dinheiro, mas quando fala de Cristo, a ajudar a obra de Cristo, ele sai fora. Relacionamentos, romances, namoros, casamentos, paqueras, quantos que estão assim, preferindo isso? E talvez muitos jogos, prazeres, entretenimento, internet, coisas ilícitas, redes sociais. Abra comigo a Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Não desmarca Mateus, por favor. Hebreus 12, versículo 1. Essa deve ser olha só, o autor aos Hebreus diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O autor aos Hebreus está aqui escrevendo para os crentes judeus, falando assim o seguinte: desembaraça de todo o peso e de todo o pecado. Peso e pecado é coisas diferentes. Peso talvez é os relacionamentos, pessoas que estão te atrapalhando de servir a Deus.
relacionamentos que está te atrapalhando e você não tem percebido, está te travando, está te puxando, e você talvez está com a venda nos olhos e não está vendo. Desembaraça disso, tenha discernimento, desembaraça do peso dos relacionamentos, rompa disso. É isso que ele está querendo dizer. Largue essas práticas, esses hábitos, essas ideias, essas relações. Exclua esse número do seu WhatsApp, cancela a sua ida lá na casa de fulano. Peso é o que trava. Quando o jogador aqui nas Olimpíadas está correndo, ele está com um shortinho levinho, uma camiseta, ele desembaraça de todo o peso. Então a ideia é: desembaraça, sai fora, deixa isso, afasta disso. Talvez não é pecado, é relacionamento. E depois o autor aos Hebreus diz: peso e pecado. Se é o pecado que está te atrapalhando, meu irmão, larga esse pecado, larga esse vício, larga isso, por amor a Cristo e a sua palavra. Oséias capítulo 14 versículo 1: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, pelos vossos pecados você está caído. O pecado mata, meu irmão, o pecado destrói, o pecado derruba o crente anda cambaleante, oscilando, é por causa do pecado. Mas há uma palavra: volta, ó Israel, volta à igreja, volta à presbiteriana, para o Senhor teu Deus, que é rico em perdoar. Há um perdão para você que nesta noite. Larga o pecado, larga os vícios, volta-te, ó Israel, para o Senhor teu Deus, pelos vossos pecados estáis caídos. Quantas pessoas perdeu a alegria de servir a Deus? Apatia espiritual, frio espiritualmente, desanimado, cabisbaixo, triste, sem feiçura, sem vício, por causa do pecado. O pecado é uma desgraça que instalou nesse mundo. As consequências do pecado: morte, doenças, enfermidades e etc. Tudo é consequência do pecado. Então ele diz: larga o peso, todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Agora volta comigo, meus irmãos, por favor, para Mateus. E Jesus continua dizendo no versículo 37: pai, mãe, filho, filha, meus irmãos, seguir a Cristo exige novo rumo na vida. E esse rumo precisa ser espontâneo, sem obrigação, sem mandato, sem ninguém ficar lembrando, obrigando, chamando. Sem isso, é voluntário e é em direção a Jesus, com renúncia do eu, e pode ser que é até a morte. Pode ser. Versículo 38: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Muitos cristãos que não querem tomar a cruz, que não querem sofrer, que não querem padecer, só quer vitória, só quer bênção, só quer paz. Não é isso. Essa é a primeira vez que Jesus vai mencionar a palavra cruz para os seus discípulos. E para eles, isso teria evocado a visão de uma morte violenta e degradante, como foi a de Cristo. Olha só o que Cristo passou. Tem Ele como exemplo, uma morte violenta. Na cruz Ele foi ultrajado, humilhado, cuspido, zombado, envergonhado por você. E às vezes nós não levamos em conta, consideramos isso. Toma a sua cruz. Na verdade, Cristo está exigindo deles total compromisso com o cristianismo, até o ponto da morte, como Estevão foi morto, até o ponto da morte física, das agressões físicas, se for preciso. Você está disposto? Faça um autoexame da sua vida. Você está disposto a morrer por Cristo? Se hoje foi instaurada uma lei: quem falar o nome de Jesus é morto à espada, você o negaria?
ou você o confessaria? E eu quero dizer, no versículo aqui 32 e 33 fala: portanto, todo aquele que confessar o Pai diante dos homens, também eu confessarei diante dos anjos. Mas aquele que me negar o Pai diante dos homens, eu também o negarei diante dos anjos. E talvez você não negue Jesus com a sua boca, mas a prática de vida. Uma vez que eu não estou em acordo com a palavra de Deus, eu estou negando, eu estou sendo tímido, medroso, e os medrosos, os covardes não herdarão o reino dos céus. O que é uma pessoa covarde? É uma pessoa que não leva o cristianismo a sério, é uma pessoa que está brincando com o pecado, é uma pessoa que não se posiciona diante do evangelho, é uma pessoa que tem vergonha, são tímidas, que não querem assumir um compromisso reto e sincero com o Senhor. Covardes, tímidos, têm acesso às Escrituras, mas não submete às Escrituras. A Bíblia está mandando, é ordem do Senhor. Não é procurar o sofrimento. Tomar a cruz significa renunciar àquilo que desagrada a Deus, renunciar ao que a minha carne quer. É eu ter domínio próprio de mim, da minha carne. Cristianismo significa dor, sofrimento, morte, escárnio, zombaria, vergonha, desprezo, dor. Uma vez que você se posicionar, se levantar contra o que é errado, meus irmãos, você será perseguido, porque a maioria quer a mentira, quer a porta larga. Não é procurar sofrimento, não é procurar o sofrimento. É sofrer por Cristo? Vou procurar. Não, é sofrer as consequências de tão somente viver para Cristo. O que você tem visto? O que você tem pensado? A sua mente é de Cristo? Seus olhos? A sua vida? O seu celular? Redes sociais? Como é que está? Como é que está nós dentro de casa? Com o vizinho, com o próximo? Isso deve ser levado em conta. Você tem tomado a sua cruz? Está pesado ou está leve demais? Você está querendo cortar um pedaço dela para ficar leve? Você está querendo correr dos problemas, das perseguições? Vai ter sofrimento. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. O apóstolo Pedro, querendo consolar os cristãos de Roma, Nero colocou fogo em Roma, colocou a culpa nos cristãos. O fogo trouxe consequências, mortes, doença, enfermidade, desemprego. E Nero coloca a culpa nos cristãos, foram os cristãos, é por conta dos cristãos. Então começa a perseguição. Então Pedro chega: amados, igreja, calma. Não é alguma coisa extraordinária o que está acontecendo. Isso é prova de Deus. A finalidade disso é provar vocês. A finalidade disso é te fazer um crente maduro, um crente forte, um crente robusto, um crente experiente, um crente testado e aprovado por Deus. Esta é a finalidade da prova, meu irmão. Por isso que está pesado, por isso que está difícil, e vai pesar mais, mas na hora que você não aguentar, na hora que você não aguentar mais caminhar, o renovo do Senhor há de vir sobre a sua vida, a visitação do Espírito Santo há de te achar, de encontrar e levar bálsamo para você. Não desespere. E o versículo 39, quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Agora Jesus, depois de falar essas palavras difíceis, da dificuldade que é de servir a Ele, Ele vai trazer a esperança, o consolo, que vale a pena. Como Ele diz, Ele está querendo dizer aqui, que não significa que os seguidores de Jesus devem suportar alguma carga que o Senhor impôs. Não, refere-se à total obediência mesmo diante da morte, a não negação de Jesus. Além disso, nesse versículo 39, devemos destacar
destacar as palavras de Jesus que diz: por minha causa. Qual é o seu sofrimento? É por Jesus? Tem certeza? Então se alegra. É por Jesus? Você encontrará a vida eterna. Quem se dedica a buscar das vantagens da vida terrestre, perderá a vida eterna concedida em Cristo. Quem perder a sua vida por amor de mim, quem andar em santidade, quem guardar o seu corpo, quem guardar os seus olhos, quem andar me seguindo, me servindo, rejeitando os prazeres deste mundo, abrindo mão desse mundo passageiro, transitório, quem abrir mão disso, achará a vida eterna, achará o caminho certo, a vida eterna. Então, meus irmãos, para concluir, para sermos seguidores de Cristo de fato, precisamos abandonar totalmente o nosso desejo natural de procurar o nosso próprio progresso, conforto, respeito e poder. Tudo isso vamos achar na vida eterna. E talvez a sua situação aqui mas você não sabe do meu sofrimento, você não sabe como está difícil conviver com irmãos velhos de igreja que me rejeita. Dentro de casa está uma bagunça, uma desordem. No meu trabalho, na escola, na igreja, onde for. Jesus promete. Esta é a promessa que Ele fez: a vida eterna. Aqueles que padecer por Ele achará a vida eterna. No céu, toda lágrima, toda dor será enxugados por Cristo. Cristo vai enxugar, meus irmãos, toda lágrima. Cristo vai pegar um lenço e vai vir nos meus olhos? Não. Cristo vai derrotar de vez por todas a morte, o choro, a dor, o pranto, as perseguições, as calúnias, as invejas, os ódios, a morte, tudo aquilo que Deus abomina, tudo aquilo será destruído, mas somente para aqueles que estão firmes na fé, firmes no propósito, no comprometimento à palavra de Deus. Precisamos ser crentes verdadeiros. Muitas coisas acontecendo, guerras e rumores de guerra, Israel e tudo, podendo desencadear a terceira guerra mundial, trazendo consigo leis que vão asseverar que os templos religiosos daqui uns dias começam a pagar imposto, e vindo assim, então, conclamando a igreja a fechar as portas. Aí eu quero ver muito crente que está brincando, que está na carne, que preocupa com seus corpos físicos que são bombados. O que vai arrumar diante disso? A hora que a prova, a hora que a perseguição apertar, o que vai arrumar? Precisamos nos atentar e levar um cristianismo a sério enquanto nós podemos ter a oportunidade. Feche os seus olhos e vamos orar, meus irmãos. Senhor meu Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, se tem alguém aqui sofrendo por causa do Senhor, eu te peço, ó Pai, alivia este sofrimento, entre em providência a essa causa, ajude, estenda a sua mão santa, a tua mão benevolente a esta mãe, a esta esposa, a este marido, a este pai, a este filho, que está, Senhor, sendo criticado na escola por causa do Senhor. Ó Senhor, ajude pessoas aqui a se levantar, a erguer, despertar para, Senhor, para a comunhão contigo. Ó Senhor, visita esses corações tristes, decepcionados, frustrados, preocupados, que estão temerosos, apavorados, desesperados. Visita esse coração que está a ponto de ser levado à depressão, Senhor. Intervenha, Senhor. Pedimos a Tua intervenção. A essa jovem que não tem alegria, Senhor, que aqui sorri, mas em casa é uma desordem.
Tem misericórdia, meu Deus. Ó Deus, levante a sua igreja para se posicionar, para dizer não ao pecado, não ao mundanismo, não a tudo que te desagrada, mas levante a tua igreja, ó Deus, para andar em santidade, para viver somente para o Senhor, por mais que tenha perseguição. Os apóstolos foram perseguidos, o Senhor Jesus sofreu, foi perseguido, os pais da igreja, os profetas do Antigo Testamento. E quem somos nós, Senhor? Nós não somos melhores do que eles, mas nós te pedimos graça, poder, recursos, forças para suportar as pressões, os insultos, os escárnios, a violência, a dor, o ódio, a inveja, a zombaria, as críticas que vêm sobre nós. Sabemos, Senhor, que servir ao Senhor vai além do que nós imaginamos. Quando eu penso no cristão que eu deveria ser e não sou, eu sinto vergonha do que eu sou. Ó Pai, renova pessoas aqui, restaura a comunhão, traz perdão, traz força, vigor, traz compromisso sério. Em nome de Jesus, meu Deus, que essas palavras não sejam jogadas ao vento, ao léu,